Boa noite. Meu canal Ferraz, o meu nome. Eu vou falar hoje sobre de Sarney a Bolsonaro e de Bolsonaro a Sarney, presidentes da República, né? Então, Sarney ele não teve reeleição. Na época, ele recebeu o governo na transição de governo militar para o governo civil, que seria para o Tancredo Neves. E Sarney como vice, né? O Tancredo não tomou posse porque foi acometido de uma doença grave, veio a falecer, todo mundo sabe. Então o perfil do Sarney era o seguinte: ele era uma pessoa assim extremamente educada, não era dada, eu desconheço assim um hobby do presidente Sarney, assim, do ponto de vista, não era motociclista, não gostava de cavalo, se gostava não demonstrava, né? Se tinha moto também, ele nunca vi Sarney de moto em Brasília, né? Ele ia sempre para o sítio dele lá. Eu sei que o Sarney lia bastante, ele gostava muito de ler, literatura em geral, né? Fazer poesia, né? Tinha um amigo lá do Sarney, de dentro da casa do Sarney, e falei: como é que está o presidente e tal? Não, o presidente estava lá fazendo poesia. Eu fui hoje lá na sala dele, no Palácio do Planalto, e o Sarney, ele deixava correr, não é que ele deixava bagunçar, ele deixava correr. O Brasil era distribuído pelos políticos que o apoiavam no governo, né? Dificilmente, eu não me lembro ter sido cogitado impeachment de Sarney. Por quê? Porque ele tinha apoio do Congresso, né? Na época não se falava em Centrão, mas tinha a Comissão de Orçamento, não é? Tinha até diretor de orçamento público na Câmara, né? Famoso, não vou citar o nome, não é? E depois teve até um escândalo que foi chamado de anões do orçamento, teve esse rótulo, né? Que a Comissão de Orçamento, todos tinham uma estatura assim, só pessoas de estatura média e tudo. Então herdou esse nome de anões do orçamento. Também mais ligada à corrupção, a desvios de verba, tinha lavagem de dinheiro, o deputado que alegou que ganhou na loteria dezenas de vezes e tal. Pois bem, mas o foco da conversa não é corrupção, o foco da conversa é o estilo do presidente, né? Sarney tinha reunião, por exemplo, de diretrizes e metas da educação, né? O senador João Calmon cuidava muito desse assunto, também já falecido. E não teve nenhum preso político de Sarney. Eu me lembro que o Sarney era muito comum estudante fazer o enterro de Sarney, fazer enterro de ministro, do ministro da Educação, né? Eu fui executivo lá e tudo, e era comum e não tinha polêmica, podia fazer enterro do presidente, né? E na época também podia-se fazer charge de presidente, porque charge, o que é uma charge, né? Até no regime militar tinha o Pasquim, os chargistas mais famosos. No Pasquim teve chargista que se mudou para Brasília, ia ter naquele bar da esquina ali da 109, não é? E ele gostava muito de Brasília, ele morreu em Brasília. Acho que era o Milor Fernandes. Era o Milor Fernandes, me parece. Tem aquele outro que desenha, o Ziraldo. Ele desenha qualquer coisa, o que ele quiser fazer. Se ele quiser fazer suástica,
Se ele quiser fazer um político com cara de cavalo ou com cara de cachorro, ele faz, não é? É que a charge, já chama charge, ela é cômica, não é? É diferente de jogar fogos no Supremo Tribunal Federal, de publicamente chamar ministro do Supremo Tribunal Federal, dizer que ali está cheio de bandido, que devia prender aqueles bandidos, mas com que autoridade, com que currículo ele falou isso? Ele pode não concordar, não gostar dos ministros, das atitudes, mas tem que haver um respeito pela instituição, é o nosso entendimento. Da mesma maneira, é um militante, um ativista, ele não pode agredir enfermeiro. Nessa época de coronavírus, é o enfermeiro e mais 10 no meu time, pô. É o cara que dá a cara a tapa lá numa linguagem mais chula, põe o dele na reta lá, né? Está misturado com o vírus, com 1000 proteções. Aí vai um cara lá, um cidadão, que agredir enfermeiro em manifestação, não tem sentido. A mesma coisa, esse mesmo cidadão, ele não gosta de comunista, ele pode não gostar de comunista. Ele também não pode agredir comunista, por quê? Porque no Brasil tem partido comunista. Na França tem, na Itália tem. Citei esses dois como exemplo, porque são países desenvolvidos em relação ao Brasil. Agora vai um cara lá, radical, que não gosta de comunismo, com que direito? Por exemplo, o bar ali X da 412 Sul, né? Já tive lá no bar, até Cássia Eller cantando ao vivo, um saxofonista que tem lá. Na época Cássia Eller ainda era amadora, né? E ali tinha comunista no meio daí. Eu vou monitorar o que o cidadão pensa. Agora, se o comunista chegar ali no meu copo, jogar um copo no chão, aí tem porrada, né? Porque ninguém tem sangue de barata. Agora, pô, ele ser rotulado só porque é comunista, não tem sentido rotular a pessoa pela ideologia. Da mesma maneira, tem o governador do Maranhão, que é do Partido Comunista. Qual a escolha dele? Qual o problema ele ser do Partido Comunista? Tem o outro lá do Rio de Janeiro, que até foi eleito, né, na onda do Bolsonaro, depois é dissidente, não mais apoia o Bolsonaro. O governador de Minas, um empresário desconhecido, também na onda do Bolsonaro foi eleito. O próprio Dória pongou na carroça do Bolsonaro, viu, Dória? Que tem assim um pouco de ingratidão do Dória com relação ao Bolsonaro. Às vezes falta assim um pouco de respeito e tudo. Agora a gente fugiu um pouco do assunto. Depois do Sarney, o Sarney ele ia governar 4 anos sem reeleição. Então houve um movimento no Congresso para 5 anos sem reeleição, que, diga-se de passagem, né, um parêntese aqui na nossa fala, é um regime bom, 5 anos sem reeleição. Para que reeleição? Não há necessidade. Então, no Sarney houve uma eleição de Collor contra Lula, e o Collor ganhou, não governou porque tinha um partido fraco, e sabidamente o Collor ele era assim, com todo respeito ao Collor, meio pavão, né? Gostava de aparecer e tudo. E o Collor, ele teve aqueles problemas todos de persefarias e tal, aqueles escândalos, quando a corrupção brasileira era em torno de 10% só. Mas mesmo corrupção é corrupção, não é? Pois bem,
O Collor teve o processo de impeachment. Na véspera do impeachment, a imprensa veiculou que seriam os notáveis dariam apoio a Collor, né? Tinha o Ricardo Fiuza, do Ministério de Ação Social, tinha o Ângelo Calmon Sá, naquela secretaria que é tipo Ministério das Cidades, né? Hoje. E tinha o Birajara Brito, um cientista, né, físico nuclear, o único brasileiro que lá por intermédio da Universidade de Sorbonne, na França, ele analisou amostras da Lua, a matéria que recolheram lá na Lua, né? Ele fez a análise de solo da Lua, né? Ele é o único brasileiro que pode ostentar isso no currículo, né? Inclusive lá o FHC também foi professor em Sorbonne e tudo. Então o Collor saiu, veio Itamar Franco, né, do Tupete. Itamar teve em Fortaleza e no carnaval, uma festa lá, e sentou ao lado dele uma modelo sem calcinha, saiu na capa da Veja. Itamar não foi afetado, ele não convidou a moça, a senhorita, né? Mas saiu na Veja e tudo. E o Itamar, de repente, tira da cartola nomear Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, né? E não sei se ele já confessou isso ou tudo, que já fumou maconha na infância. E como ministro da Fazenda, que foi um escândalo entre os economistas de várias escolas da Fundação Getúlio Vargas, no Rio, né? Estudei lá. Da PUC Rio também, né? Que tinha o Manuel Ribeiro Dias, grande professor, foi meu professor de planejamento estratégico na FGV. Tinha da USP, da Unicamp também. Aí foi um horror, mas o FHC ele teve a humildade de formar um grupo de trabalho, economistas assim, emergentes, né? Animados, fogosos, estudiosos, e eles fizeram o plano real que salvou o Brasil da hiperinflação que o Sarney herdou do governo militar e não conseguiu resolver no governo Sarney, não é? Tinha o overnight, de um dia para outro a inflação a 70%, a inflação de 70% ela era diária, né? Assim, um absurdo. Então tinha que o dinheiro virar em 24 horas no overnight. Era uma aplicação na mesa do Banco Central, né? Então fazia esse reajuste, uma correção, tipo uma correção monetária. E um leilão de dinheiro, de dívida pública. Então é um assunto meio pesado para a gente discutir aqui. Pois bem, então o FHC criou esse plano real, depois se candidatou a presidente da República, foi presidente da República, depois conseguiu que o Congresso votasse reeleição, ele ocupou 2 mandatos. Na realidade ele arrumou o Brasil, não é? Lula, antes desse escândalo de Petrobras, ele figurava com Getúlio Vargas como um dos 2 maiores presidentes da República, né? Porque o Juscelino teve muito oba-oba na época de Juscelino, ele trouxe a indústria automobilística, mas também matou as ferrovias. O Brasil passou a trabalhar com um custo muito alto de transporte e logística, né? Teve essa desvantagem de Juscelino. Construiu Brasília, a corrupção, rolou feio em Brasília, na construção de Brasília, porque Juscelino não havia fiscalização possível, né? E muito dinheiro, muita corrupção e tudo. Pois bem, voltando lá, a FHC, ele privatizou as telecomunicações, né? O Brasil era bem estruturado com a Embratel,
as operadoras, né, em cada estado tinha uma operadora, de Uberlândia não quis aderir, né? O dono falou, eu não quero vender minha empresa e pronto. Aí os militares chegaram para ele e falou, então você vai ter que ser excelência, vai ter que ter os melhores indicadores de desempenho. E ele confirmou, era a melhor empresa, né? Eu acompanhava o ranking das telecomunicações, trabalhei 12 anos no sistema Telebrás, fui 10 anos lá gerente, né? Mexia nessa área de planejamento, orçamento. Confirmava, todo ano era campeã, tanto é que Uberlândia tem a melhor rede subterrânea de fibra óptica, né? Deve ser a cidade número 1 do Brasil, fora as capitais. Pois bem, aí veio o Lula, FHC não fez o sucessor, porque nem o Serra, nem o Alckmin tinham o carisma do Lula, né, do sindical do operário que se acidentou, o ex-torneiro mecânico que perdeu um dedo, o cara que desde a ditadura militar vinha fazendo comício, tudo um fenômeno. O Lula teve o primeiro mandato, surfou nas reformas de Fernando Henrique Cardoso. No segundo, o governo dele já começou a ter uma série de problemas, né? Problemas de caixa, de governo e tudo, uma má administração orçamentária e financeira, muitas controvérsias. Ele fez a sucessora, uma mulher que não foi bem, mas foi reeleita, porque Lula era um fenômeno, né? Ele indicou lá um poste, né? Já diz um poste, com todo respeito à dona Dilma, e ela foi eleita e reeleita, e teve o impeachment da dona Dilma, né? Que todo mundo já conhece. Então, nessa onda toda, estava trabalhando por trás, se estruturando por intermédio de redes sociais, com pouquíssimo orçamento, dinheiro em espécie para se fazer política, porque não se faz política só com cuspe e sola de sapato, não, custa dinheiro. Mas a campanha do Bolsonaro foi a mais barata até hoje, do presidente da República. Até hoje, desde o início do Brasil República. E os caminhoneiros aderiram, outdoors no interior, né? Passando pelo interior, ficava encabulado como o agronegócio e os caminhoneiros apoiavam o Bolsonaro. Então ele foi eleito e o Bolsonaro tem que cumprir o mandato dele, ele teve 57 milhões de votos, não é? Então tem que ser respeitado isso e tudo. E às vezes ele emocionalmente contribui um pouco para haver todo esse movimento pelo impeachment do presidente, que não é bom para o Brasil, né? Fernando Henrique Cardoso até falou em impeachment, depois veio a concordar conosco que tem que terminar. E é bom para todo mundo. Se fizer um mau governo, ele não se reelege, não é? E está aí essa confusão. Agora, você pode achar o que quiser de ministros, de presidente da República, de parlamentares, não é? Os parlamentares são muito criticados, mais ainda do que os ministros do Supremo, porque nosso Congresso, cada legislatura vem pior do que a anterior, né? Essa atual é cheia de polícia, né? De ex-policiais militares, ex-policiais civis, delegados. Com todo respeito esse pessoal todo, né? De muitos pastores. Então ele é muito segmentado, né? Privilegia determinadas comunidades. Ele não é muito representativo, o Congresso, no nosso entendimento. Até porque não há o voto, ele é por estado, não é um voto distrital, né? Poderia haver deputados federais, talvez. Tem uma reforma política que está demorando muito, a reforma política. A reforma tributária nem se fala, demora demais, né?
e tem que haver urgentemente uma reforma tributária. Então tá aí o Bolsonaro explosivo, né, que monta cavalo, anda de moto, não é? Gosta de atirar, né? Deve atirar muito bem, ele, os filhos, defensor de armas e tudo. Então nós falamos de Bolsonaro ao Pacífico Sarney. Sarney era um poeta, ele escrevia poesia, né? Ele está vivo até hoje, né? Nosso desejo é que ele passe dos 100 anos, né? E bata todos os recordes de vida. Pois é, então nós pedimos aqui que vocês venham a nos seguir e inscrever no nosso canal para a gente contar mais histórias, tá bom? Então, uma boa noite a todos.